Hoje nós temos o nosso companheiro, já é de casa, né, Sidney? Companheiro que vem nos trazer um tema importante, e é o Sidney Lourenço, de Florianópolis, trabalhador incansável, né, dessa doutrina, e que nós temos o prazer de ouvi-lo. Fique à vontade. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós, ao adentrar a casa espírita, ouvimos falar muito a questão da alma, do espírito, porque a base, o objeto de estudo do espiritismo é a alma, é o espírito. Então, hoje nós vamos traçar alguns paralelos em relação aos espíritos, em relação às suas escalas e em relação aos mundos, que é uma matéria, um conhecimento que o espiritismo traz. E esse conhecimento que a doutrina traz é para que a gente, à medida que a gente vai apreendendo esse conhecimento, vamos entendendo como funciona, nós vamos também tomando algumas posições diante da vida, da sociedade, e entendendo todo o mecanismo que acontece conosco. Então, em primeiro plano, nós vamos aí entender que nós, os seres humanos, não somos apenas esse corpo físico, nós somos um espírito, um ser imortal. A diferença entre alma ou espírito é a situação, é o estado. Por exemplo, quando a gente se refere à alma, está se referindo ao espírito reencarnado. No caso, todos nós que estamos aqui, com um corpinho físico, né, somos alma. E aqueles que estão fora da matéria, que geralmente é um número, muitas vezes, às vezes, 4 ou 5 vezes mais do que os que estão reencarnados, são chamados espíritos. Mas são a mesma coisa. Só o estado. Um está ligado ao corpo físico e o outro fora do corpo físico. Mas para que o espírito possa atuar no corpo físico, por demais grosseiro, ele necessita de um elemento intermediário. E esse elemento intermediário, ele absorve do fluido cósmico universal. É a matéria básica elementar, que dá origem a todo tipo de matéria que existe. E nós, espíritos, absorvemos do orbe aonde nós vamos reencarnar. Se fôssemos reencarnar em outro orbe, absorveríamos de lá esse percentual dessa substância para a formação desse segundo corpo, que chamamos de perispírito. Então, o espírito, por ele ter uma quintessência, para poder atuar numa estrutura mais animalizada e mais grosseira, ele se reveste temporariamente do perispírito. E no perispírito é que fica caracterizado todas as situações evolutivas da alma. Por exemplo, quando nós reencarnamos no corpo físico, é o perispírito que vai determinar as características genéticas, é o perispírito que vai determinar as características das doenças físicas que poderemos existir no nosso corpo físico, ou seja, é o perispírito que vai ser o modelo organizador que vai dar um direcionamento ao corpo. O corpo físico nada mais é do que essa substância mais grosseira que nós, seres humanos, de uma certa forma, nos ligamos, né, através dos gametas, dos cromossomos do pai e da mãe, e dá origem, né, ao ser, que começa com uma célula inicial de 23 cromossomos, a partir de 46 cromossomos com a união dos gametas, e surge então um ser de mais de alguns trilhões de células, que somos nós. Então nós, espíritos, que nos ligamos ao perispírito, para que ele então se ligue ao corpo. Então um exemplo básico imagine a gente querer pegar um bolo quente no forno, com a mão a gente não consegue pegar. Então se utiliza de um elemento intermediário. E esse elemento intermediário no caso, uma luva, um pano, ou algo nesse sentido. Na realidade, o espírito funciona do mesmo jeito. Mas é importante entender, pela visão, pelo entendimento do espiritismo, que a sede das sensações, das percepções e do sentimento não está no corpo nem no perispírito. Quem sente, quem ama, quem odeia é o espírito, é o ser inteligente. O perispírito e o corpo é apenas instrumento do espírito. Por exemplo, o espírito guarda as suas características da última reencarnação, de acordo com o grau evolutivo. Nós viemos agora de Florianópolis. Imagine se eu tivesse desencarnado no meio do caminho.
e eu viria aqui para dizer para vocês que não ia ter palestra. Eu apareci aqui desse jeitinho, né? Com o meu perispírito parecendo meio moreninho assim, para dizer para vocês, gente, não vai ter palestra porque eu acabei de morrer lá na estrada. Com certeza metade não ficaria aqui sentada, né? Mas é a forma como, para que vocês pudessem me reconhecer, eu me apresentaria da última forma que eu tive. Há espíritos que têm a possibilidade, pelo grau evolutivo, de modificar. Então, o perispírito ele é plástico, ele é moldável. E, de acordo com a mente do espírito, ele pode se modificar. O Emmanuel, por exemplo, ao se apresentar para o Chico, ele disse, Chico, eu me apresentarei para você numa das reencarnações na qual eu tenho uma grande gratidão pelo aprendizado. E ele teve outras reencarnações no Brasil, mas ele preferiu a reencarnação na época de como senador romano, Publio Lentulus. E ele então retorna perispiritualmente e se apresenta ao Chico assim. Lembrando que o espírito não tem uma forma definida, é uma luz, é um ponto. Na realidade, essa maneira como nossos crianças às vezes dizem para a mãe assim, mamãe, eu estou vendo o vovô sentado aqui na sala. E a mãe já fica de cabelo em pé, né? Então, quando ela vê o vovô, o tio, o irmão, ou algum parente que já desencarnou, ou seja, já deixou de viver na matéria, ela vê o perispírito. Então, isso que, de uma certa forma, a gente entende. Mas o objeto nosso não é falar dessas questões. Mas só para a gente poder entender que nós somos esse espírito que temporariamente temos um corpo. Bom, aí Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos se existe alguma hierarquia. Porque nós falamos dos espíritos, mas é preciso que a gente entenda, existe hierarquia ou não? Então, na questão 96 do Livro dos Espíritos, pergunta, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, de acordo com o grau de perfeição que o espírito alcança, ele vai participar de uma determinada ordem. E Allan Kardec, então, ao estudar os espíritos, classificou, pelas comunicações dadas pelos espíritos, em 3 grandes ordens. Os espíritos da terceira ordem, ele classificou como chamado espíritos imperfeitos, os da segunda ordem, chamados bons espíritos, e os da primeira ordem, chamados espíritos puros. Então, são as 3 grandes ordens que existem, e elas são subdivididas em classes. Allan Kardec, então, ele vai mostrar que há um objeto de estudo em relação aos espíritos. Não é porque está no mundo espiritual ou se comunica ao espírito que nós devemos acreditar em tudo. É necessário verificar se esse espírito, como os homens, tem o conhecimento devido. O fato, por exemplo, de eu deixar de viver na matéria e não ter determinado conhecimento de algum assunto, eu vou para o plano espiritual sem ter esse conhecimento. E se por acaso eu vier dar uma comunicação, eu vou dar de acordo com aquilo que eu conheço. Então há espíritos, como os homens, que muitas das vezes diz ou se apresentam conhecer algo ou se posicionam. Como da mesma forma, existem homens que já desenvolveram o lado intelectivo, uma determinada matéria, o conhecimento, e possuem um conhecimento seguro. Allan Kardec verificou isso, que os espíritos são de classes diferentes devido ao desenvolvimento intelectual e moral que eles possuem. Então aí tem as características dos espíritos puros. Os espíritos puros, superioridade intelectual e moral absoluta. Está mostrando que quando a gente vai analisar um espírito que chegou a essa envergadura, e aí Allan Kardec vai afirmar que é uma classe única, chamado puros espíritos. Esses espíritos, então, têm a superioridade intelectual. Por exemplo, na Terra, nós podemos ter um desenvolvimento intelectual dentro da área do nosso conhecimento, de uma especialização, num doutorado, algo neste sentido, mas é limitado a esse tipo de conhecimento. Já não ocorre o mesmo com esses espíritos, porque eles têm conhecimento de todo conhecimento geral. Por exemplo, a ciência é uma revelação divina. As leis morais, ela pode ser dividida em 2 grupos. As leis físicas, que
cabe aos homens de ciências estudá-las, é o que acontece conosco na sociedade, na humanidade, e as leis morais, que cabe o homem de bem estudá-las. Os espíritos que estão nesse grau evolutivo, eles apreendem, eles têm o conhecimento das duas leis perfeitamente e sabem toda a possibilidade do que pode ou não pode ocorrer. E moral absoluta, ou seja, não titumbeiam em relação à sua moral. Esses espíritos também são mensageiros divinos e trabalham como ministros de Deus no universo inteiro, para manter a harmonia universal. Muitas das vezes são considerados guias da humanidade, como o próprio Cristo. Só para a gente ter uma ideia, quando a nossa Terra foi formada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, que a ciência comprova a partir da grande nebulosa, Jesus já era o Cristo. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, esse Espírito no qual nós chamamos de Cristo, de Jesus, ele já era evoluído muito antes de nós aqui estarmos. E quando ele se programou para reencarnar entre nós, há cerca de 2000 anos atrás, a possibilidade dele se ligar ao perispírito da Terra, da camada mais rarefeita, precisou praticamente de 2000 anos para se preparar para esse processo reencarnatório. E esteve entre nós, dando uma diretriz para a humanidade. Leiam A Caminho da Luz de Emmanuel, para que possa entender o que eu acabei de falar agora. Então, esses espíritos que atingiram o grau máximo da evolução, não necessitam mais reencarnar. E quando reencarnam, têm essas missões muito precípuas, no sentido da evolução de grupos de almas, de espíritos, como ocorre conosco aqui na Terra. Bom, sempre quando eu falo desse assunto, eu gosto sempre de perguntar, há alguém desse grupo aí? Pode levantar a mão? Ah, não, tudo bem. Allan Kardec, então, fala do segundo grupo, que é chamado os bons espíritos. Os bons espíritos, então, têm compreensão de Deus, ou seja, não atingiram o grau máximo da evolução, mas ele já tem a compreensão de Deus, compreende perfeitamente a lei de Deus. Aí nós temos a figura do Emmanuel e Joana de Ângeles, da mentora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Não sofre os tormentos das paixões, são as características gerais dessas almas, dos bons espíritos. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, o tempo todo, essas almas procuram o bem das pessoas, em auxiliar aquelas almas que têm sob a sua tutela, e de uma certa forma também são felizes pelo mal que impedem. E o tempo todo estão tentando impedir que o mal aconteça. O fato de ocorrer o mal vai depender muito daqueles que assim se comprazem naquele tipo de atitude. Bom, essa característica desses grupos de espíritos, bons espíritos, é dividido em 4 grupos, em 4 classes. Essas classes, então, vai dar características deles, embora ainda estão em processo de evolução. Mas são almas que, quando estão entre nós, elas servem de modelo para nós, de resignação, de paz, de amor, não se revoltam diante da dor, do sofrimento, da pobreza ou da posição que se encontra, não estão muito ligados ou determinados a determinada crença, porque a ligação deles é no sentido de manter a harmonia ou se ligar a essa harmonia universal, e como são almas que já desenvolveram uma capacidade de amar muito maior do que nós possamos imaginar, elas vivem a harmonia e aceitam as situações com muito mais tranquilidade, não se revoltam em hipótese nenhuma. É desse grupo que nós classificamos os espíritos chamados anjos de guarda, bons espíritos que nos acompanham. Então, todos nós, sem exceção, temos um espírito que nos chamamos de espírito guia, anjo de guarda ou espírito protetor. Então, cada um de nós, ao levar o pensamento a Deus, levar uma prece a Deus, quem atende em nome de Deus essas necessidades são esses espíritos que vão estar do nosso lado. Já é matéria de um estudo que nós já fizemos nesta casa sobre anjos protetores, né? Espíritos protetores e anjos de guarda. Então, a matéria já tem aí, mas vocês podem aprofundar esse conhecimento no livro dos Espíritos. E aí, eu também pergunto, há alguém desse grupo? Não. Aí Allan Kardec fala do terceiro grupo, que é os espíritos imperfeitos. Olha a característica desse grupo.
predominância da matéria sobre o espírito. Então lembram que nós reencarnamos na matéria, mas só que quando a gente se liga à matéria, a gente valoriza mais as questões do mundo do que do mundo espiritual. Por isso é a nossa dificuldade de entender o mundo espiritual. E devido a essa característica nossa, há uma predominância da matéria. Então muitas das vezes a gente diz para o outro assim, eu estou meio brabo hoje porque meu fígado não está bom, né? Eu te respondi mal porque eu estou com dor de cabeça. E tem uma outra coisa que acontece com as senhoras que eu evito de falar. Mas o que ocorre naturalmente? Nós deixamos que a matéria sobrepuja. Então esse lado de agressividade, esse lado instintivo é ligado à matéria. Mas nós já temos a propensão, a tendência àquele tipo de comportamento, e ligado à estrutura orgânica, muitas das vezes damos vazão. Em vez de controlar, nós damos vazão a esses sentimentos ainda muito instintivo, que é da estrutura orgânica. Então, há uma predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, a característica dessas almas, chamadas espíritos imperfeitos, tem a propensão para o mal. Muitas das vezes, tem aquelas situações desse grupo, que as pessoas ficam, às vezes, em silêncio. Existem dois tipos de silêncio. O silêncio do pântano e o silêncio do Campos Elíseos. O silêncio do Campos Elíseos, a pessoa fica em paz, realmente. Mas a do pântano, ela fica quieta, mas fica pensando, tomara que ele desse ali, caia, quebra a perna, né? Então, ou seja, o mal ainda predomina. Então a pessoa fica ainda matutando, como é que eu vou fazer, porque aquilo que ele me disse, aquilo não vai ficar barato. E a gente fica imaginando. E encontramos muitos desse grupo, que às vezes fica melindrado, ou ressentido. Está ressentido por quê? Eu estou ressentido. Quanto tempo? Há 20 anos. Tu lembra por quê? Não lembro, mas que eu estou ressentido, estou. Porque é um grupo que tem muita dificuldade de ser feliz. Como deixa a predominância da matéria, nunca valora a questão do espírito. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Tem a intuição de Deus, porque é filho de Deus, está ligado, né, pelos laços fluídicos ao universo inteiro, e Deus comanda todos nós através do fluido cósmico universal, mas tem dificuldade. Geralmente nesse grupo faz assim, faz uma prece a Deus e diz, Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio e fica guardando a resposta. Como Deus não responde no tempo que Ele quer, aí Ele pega o problema, tenta resolver e sempre dá errado. Então é uma pessoa que tem meio dificuldade de lidar consigo mesmo. Muitos perdem o endereço de Deus, se revolta contra Deus, achando que Deus vai se melindrar com isso. Deus continua nos amando, mesmo se a gente acredita ou não acredita nele. Outra característica, restrito conhecimento tem das coisas do mundo espiritual. Por isso que faz uma miscelânea danada. E lê um pouco ali, lê um pouco aqui, e fica achando isso, e vai ali, vai acolá. Acredita em tudo que os espíritos falam, principalmente quando vai naqueles lugares que tem aqueles médios de ponto de ônibus, que olha para você e diz, está carregado, eu estou vendo 10. Pronto, a pessoa já não dorme mais. E aí fica imaginando que os espíritos vão pegar. Ou seja, quando a gente estuda a doutrina espírita corretamente, essas ideias elas começam a deixar de existir. Recordo-me que quando ainda jovem, eu comecei lá no Rio de Janeiro, aos 14 anos, hoje eu tenho 25, mas naquela época, aos 14 anos, recordo-me que quando eu ia no cemitério, eu me benzia, porque eu achava que os espíritos iam me pegar lá. Eu ia na igreja, eu me benzia, em tudo quanto é lugar eu me benzia. E quando eu entrei para o espiritismo, comecei a perceber, a entender algumas coisas. E aí depois eu fiquei, mas por que eu estou me benzendo na porta do cemitério? Se os espíritos estão lá, eles estão aqui também. Eles estão em qualquer lugar, estão lá no shopping, então está cheio de espírito. Caminhando para um lado, para o outro, desencarna. Muitas das vezes as senhoras, quando compram lá, muitas vezes não é vontade da de vocês, já tem uma desculpa, né? Mas você tem o cartão de crédito, ele te intui você comprar. Ele acaba comprando mais sapatos do que precisa. Mas tudo bem. Mas os espíritos estão em todos os lugares. Eu costumo dizer que aproveite, né, quando a gente entra para uma casa espírita, para uma palestra, aqueles companheiros que já ouviram minha palestra já sabem que eu sempre falo isso. As histórias são as mesmas, né? Mas muitas das vezes a gente entra aqui e aqueles que nos acompanham estão tudo lá fora, aguardando. Por isso que eu falo alto aqui para ver se eles ouvem também. E aí está tudo lá fora. Muitas das vezes a gente ouve alguns companheiros falar assim, vou morar sozinho. No mínimo vai 5 com ele. Ele nunca vai sozinho. E aí ele convive com aqueles espíritos lá e não sabe lidar com esta realidade. Eu sempre digo, aproveita, quando terminar a reunião, saia no meio da multidão.
De preferência sorrindo. Aí, com o pensamento voltado para o bem. Aí quando tu passar lá no meio deles, ele vai olhar, cadê fulano? Aí não acha. Aí você fica livre durante uma semana, imagina, né? Mas não se preocupa não, na primeira briga, no primeiro pensamento negativo, na primeira discussão ele te acha, fulano, e continua a simbiose de novo. Mas vejam, quem é que dá guarida a esses pensamentos negativos e ligação com essas almas ainda infelizes? Somos nós. Da mesma forma, se nós não desligamos o nosso celular e tocar, ainda mais se tocar aquelas músicas estranhas, né? E aí a gente vai ficar preocupado. Mas o celular, ele não tem culpa. Quem tem que comandar o celular é o dono do celular. Da mesma forma é a mente. Quanto mais eu me luarizo com informações seguras, mais eu tenho como lidar com essa influência espiritual. Está aí sugestões de livro, está aí palestra do nosso irmão Trigueiro, está aí várias situações que a Casa Espírita oferece, para nós criarmos resistência moral para poder lidar com as situações da própria vida. Então aí temos essas características. Bom, eu não vou perguntar não, deixa assim. Aqui nós temos um quadro mais fácil para a gente poder entender como é que o Allan Kardec divide isso no Livro dos Espíritos. Então, ali os espíritos da terceira ordem, chamado espírito imperfeito, predominância da matéria sobre o espírito. Aí são classes, se vocês olharem de baixo para cima, né? Os da primeira ordem são espíritos puros, é uma classe única, superioridade intelectual absoluta. Da segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria, se divide em quatro subclasses, né? Em classes. Os da segunda classe são superiores, os da terceira, de sabedoria, os da quarta, sábios, e os da quinta, benévolos. E os da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Se classificam em 5 subclasses, em classes. Batedores e perturbadores, espíritos neutros, pseudos sábios, levianos e espíritos impuros. Então essa é a classificação que Allan Kardec dá a partir dos estudos que ele fez em relação aos espíritos. Daí então, dá para a gente ter a ideia em que posição nós nos encontramos, tá? O pessoal que é da primeira ordem já sabe o que eu estou falando, e da segunda também, né? E o da terceira, depois a gente conversa. Bom, a habitação dos espíritos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Já nos refere isso em João. João registrou essa fala do Cristo, né? Que há muitas moradas na casa do meu pai. Há moradas múltiplas para encarnados e desencarnados. Nós que estamos encarnados, estamos no corpo, na terra, como em outros mundos, né? Que existe a habitação. Encarnados, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, aí nós temos mais uma passagem que mostra isso. Então, vamos analisar agora os mundos. Os mundos se classificam de acordo com seus habitantes. Os mundos primitivos, característica dele. Primeiras encarnações da alma, a vida é toda material, forma sem nenhuma beleza, vivem pelo instinto e onde a força bruta é a lei. Então, essa é a característica dos mundos primitivos. Os mundos de expiação e de provas, a característica é predominância da matéria sobre o espírito, é o mundo em que vivemos, é a característica do mundo em que vivemos, tendência à inclinação ao mal, os vícios são indício ainda de imperfeição moral, e não compreende Deus e tampouco a vida futura. Vejam que pela característica do mundo, dá para se entender qual é o grupo de espíritos que morejam nesse tipo de mundo. Então, o mundo que vivemos, por que ele ainda é um mundo de prova e expiação? Não é porque o mundo foi classificado assim, é que os seus habitantes o fazem ficar assim. E se nós evoluirmos, esse mundo deixará de ser um mundo de prova e expiação. Nós estamos no mundo, numa transição do mundo de prova e expiação, ainda com resquícios do mundo primitivo, através da força, da violência, da agressividade, e temos aí o mundo de provas e expiação, onde nós estamos expiando o nosso passado. Expiar é reparar aquilo que eu fiz de mal, contrário às leis divinas, contrário ao próximo, ou contrário a mim mesmo, e sendo provado, ou seja, para que eu avance na caminhada terrena, à medida que eu vou vencendo a mim mesmo nas provações que a vida apresenta. Mas nós estamos no mundo, entrando nesse mundo de transição, que é o mundo de regeneração, cuja característica,
o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, ainda tem provas a suportar, ou seja, o mundo de regeneração vai passar, nós ao entrar nesse mundo, é só para que a gente possa entender, nós entramos no terceiro milênio, o terceiro milênio tem 1000 anos, dá para reencarnar no mínimo umas 10 vezes. Então, esse processo não é um processo rápido, correndo, como muitas vezes a gente imagina. Ainda mais quando as pessoas leem apressadamente, diz que tem um planeta chupão que vai levar metade do povo ruim da Terra e vai ficar a Terra coisa maravilhosa. Cuidado para não ir junto, né? Mas o que vai acontecer na realidade, esse processo não é assim. Quando nós olhamos a proposta do Cristo, é para a humanidade inteira, é para todos. E essa proposta do Cristo não é para um grupo somente, não é para uma pessoa, não é só para um grupo, uma civilização, um país. Se nós olharmos o planeta em que vivemos, ainda há características diversas no planeta que nós vamos precisar colaborar para que haja a transformação. Por isso que nós vamos reencarnar quantas vezes for necessária. Na Terra, aqui no Brasil, fora do Brasil, outros espíritos de outras regiões reencarnando aqui. Ou seja, esse processo vai ser um processo ainda de ajuste, porque a proposta do Cristo é para todos, não é para um grupo somente. Por isso que nós vamos ter que nos auxiliar uns aos outros. E ainda tem provas a suportar. Estão livres das paixões desordenadas, então começa a ter uma visão um pouco mais clara sobre a vida, creem verdadeiramente em Deus e na vida futura, e são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí se consolida a fala do Cristo nas bem-aventuranças. Mundos felizes, característica, corpo nada tem de materialidade terrestre, é um tipo de mundo onde as almas que ali estão ligadas aos corpos, esses corpos não vão ter essa materialidade que nós possuímos aqui. A forma humana é mais embelezada e aperfeiçoada, e sobretudo purificada. Não estão sujeitos às necessidades físicas, nem às doenças. Então, tu imagina um mundo onde nós não temos doenças. As doenças ainda é um resultado do quê? Daquele material mental que nós produzimos. Por isso que muitas das vezes ela varia as características desses bacilos e tudo mais. Por quê? Porque nós entretemos esse tipo de desajustes. E quando melhorarmos em termos espirituais, modificaremos então o quadro social, modificaremos todo o processo de transformação da humanidade. Imagine num mundo onde não existirá a doença. O espírito só tem que progredir no bem, então só visa ao progresso no bem. A livre transmissão do pensamento. Imagine se aqui nós tivéssemos livre transmissão do pensamento, né? Já não estaríamos harmonizados. Imagine agora, por exemplo, muita gente deve estar pensando assim, meu Deus, esse moço não para de falar. Né? Então, a gente captaria. Agora, nos mundos mais felizes, nos mundos felizes, essa possibilidade existe. Por quê? Porque ninguém pensa mal de ninguém. Há um equilíbrio na área mental. E muitas das vezes a nossa mente aqui na Terra gera um desequilíbrio muito grande. E por último, o mundo dos celestes, morada dos espíritos puros, superioridade absoluta. Então, se nós desejarmos chegar a um mundo desse, nós temos então que caminhar. Por isso, gente, que a reencarnação é uma necessidade. Não tem como nós fugirmos desse processo. Por mais que a gente não queira, eu não sou espírita, não vou reencarnar, vai reencarnar. Certa feita um espírito ligado numa reunião mediúnica, ligado a uma determinada crença, porque ele pertencia a uma crença onde ele acreditava, pela crença que ele teve, que acabando a existência na Terra, ele estaria numa morada diferenciada, e ele se percebeu ainda ligado à Terra. E o pior, descobriu que ia reencarnar. E aí ele dizia, mas por que eu vou reencarnar se eu não aceito isso? Veja, a reencarnação é uma lei natural. Está na lei, está na natureza. Não tem como. Não, porque o conceito do Espiritismo trouxe essa ideia. Não, isso faz parte. O único meio que nós encontramos na Terra para evoluir é reencarnando. Quantas vezes for necessário. Imagine, por exemplo, você mora lá no seu prédio e tem alguém que você não gosta muito. Geralmente, quando a gente tem alguém que a gente não gosta, Deus é tão bom que coloca para morar no mesmo andar que o nosso, de preferência. E aí você
pensa em pegar o elevador para descer, primeira coisa que você vai, e o outro também pensa em descer. Aí você finge que quis ser alguma coisa, só para não descer no elevador com aquela criatura. E realmente, né? Fica até difícil. Na reunião de condomínio, você bota a cadeira de costa para aquela criatura, porque você não quer que ele, né, aquela pessoa, de forma nenhuma. Bom, o tempo passa. Você esquece que você às vezes é espírito e o teu vizinho também, aquele que você não tem muito gosto de estar ao lado dele. O tempo passa, você reencarna, passa pelo véu do esquecimento, ainda bem que a gente esquece, e aí no véu do esquecimento a gente reencarna, constitui uma família, encontra aquela que nós nos apaixonamos, construi a família e nasce aquela coisa linda, maravilhosa. Bochechinha rosada, e aí todo mundo beija, abraça, tira foto, bota no Face, né? Lá da minha família nasce meio moreninho, mas a de vocês nasce assim, aí todo mundo adora. Aí imagine se você encontrar aquelas pessoas que é meio, né? Que diz assim, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. Voltou. Veja, como é que nós vamos resolver o problema de ódio, de rancor, de assassinato, de briga? Não vai ser só através das leis humanas. É através das leis divinas. E de novo vamos ter que conviver com aquele. Tem muita gente que pensa, meu Deus, vai ter. Vai ter que conviver de novo. Porque vai conviver novamente para até aprender, porque todos nós somos filhos de Deus. Ah, mas eu não quero. Vai vir de qualquer maneira. Vem com meu irmão, vem com o primo, vem com o vizinho, mas vai vir. Porque é importante. E aí nós recebemos aquele do passado, que nós tínhamos muita dificuldade com ele. Lembram a proposta do Cristo? O amor cobre uma multidão de erros, de pecado, de desajuste. Então, é um mecanismo da lei divina. Não tem como fugirmos desse processo. Então, os mundos celestes é o nosso objeto, o nosso objetivo, para onde todos nós iremos. As regiões inferiores, chamado umbral, quem foi que assistiu o filme aqui, Nosso Lar? Levante a mão. Então, várias pessoas assistiram. Só vou tirar o casaco, porque está chovendo aqui do lado de cá. É que os espíritos estão saindo, né? Aí vai ficar assim. As regiões chamadas umbral é uma região intermediária nos mundos, da onde as almas que têm pouco grau evolutivo se encontram. É um resultado, então, dos nossos pensamentos. Não é um mundo específico. A Terra existe o seu umbral. O nosso lar, por exemplo, fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, na região do umbral da cidade do Rio de Janeiro. E a gente sempre lembra, né, que o nosso lar não tem mais vaga, então se por acaso desencarnar, não adianta querer voltar e ir para lá. Só tem vaga para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Então fiquem tranquilos. Mas lembrando que aquela revelação do nosso Chico é apenas para a gente saber que essas colônias espirituais existem aos milhares, em todos os lugares. Aqui em Balneário deve ter umas 3 ou 4. E aonde as almas que já estão mais ajustadas perante as leis divinas são levadas a esses ambientes. As colônias espirituais são solidárias entre si, no mundo inteiro, para manter a harmonia. Por isso que muitas das vezes, todo esse processo de desajuste no planeta será ajustado à medida que as almas deixam o corpo, vão para o plano espiritual, tomam conhecimento, consciência realmente das suas propostas, retornam e começam a modificar o processo da Terra. Isso é lento, não vai ser de uma hora para outra, mas à medida que esse fenômeno vai ocorrendo, esse processo vai diminuindo. E essas regiões chamadas umbral é a região onde ficamos ligados aos nossos pensamentos. Nós produzimos 96 mil pensamentos diários, sendo que 92 mil é pensamento à toa. Pensamento sem lógica. Então, é um resultado nosso mesmo. E para desgastar esse processo mento-emocional, nós passamos nessas regiões. Podemos ficar ali algumas horas, alguns dias, né? Destinado ao esgotamento dos resíduos mentais, como eu já falei, e espíritos revoltados, perturbados e desesperados que se comprometeram com o mal, ficam ligados a essas regiões. Podemos permanecer nessa região por minutos, por horas, por dias ou por séculos. André Luiz permaneceu lá durante 8 anos. E é interessante que muita gente, às vezes, assistiu o filme Nosso Lar, lá na nossa casa espírita, lá em Florianópolis, e umas disseram assim para mim, Sidney, o umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Porque eles preferiam o inferno católico.
E uma companheira nossa, eu sempre lembro dessa história quando eu conto sobre esse fato, que ela disse assim, eu não tenho medo do umbral. Primeiro que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E segundo, que chegando lá só vai ter gente conhecida. Então, se está por aí, está por aí. Então, veja bem, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Doutrina espírita, gente, não é a doutrina da tristeza. A gente fala da morte, mas a gente ri. Porque a doutrina é a doutrina da esperança. Mostrando que ficar nessa estrutura de sofrimento só depende da alma, só depende da gente. O movimento interno de querer se modificar faz que a gente detecte e perceba outros ângulos da existência do mundo espiritual. Nós somos filhos da luz e devemos somar mais luz à luz que nós trazemos. Não é para se fechar, não é para se perder no mundo. Essa parte aqui na Terra é temporário. O corpo físico, por exemplo, não sei se vocês sabem, quando a gente reencarna na Terra, a gente recebe 2 bilhetes, um de vinda e um de volta. E já está marcado o dia que vai voltar. Se alguém não sabe, pode me perguntar no final da palestra que eu digo. Tem um dia, todos vão deixar o corpo, por mais bonitinho e saradinho que seja. Ah, mas eu ajeitei tanto ele, puxei para lá, puxei para cá, botei botox, botei isso. Vai ficar. Vai ficar. O celular, por mais lindo que seja, não funciona do lado de lá. Não tem operadora. Não vai funcionar. Os bens materiais vão ficar. Então já aproveita, já destina. Ó, se eu por acaso morrer, já dá para fulano, para ciclano. Porque depois que morre e não distribuiu, fica do outro lado. Não é para dar para ciclano, é para dar. Não adianta mais. Só vai arrumar mais encrenque, mais sofrimento. O nosso irmão Trigueiro vai falar sobre a vida após a morte. Ele vai mostrar que não adianta. Agora, a consequência daquele que comete o suicídio é muito grave, porque ele vai para essas regiões de sofrimento. Então, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina da alegria. Quando a gente faz as palestras e conta casos e o povo ri, mas não é porque a doutrina espírita é uma doutrina que não tem responsabilidade. Pelo contrário, mostra a verdadeira boa nova do Cristo. Mostra como será, porque é lá que nós vamos nos reencontrar. E vamos dar muita gargalhada por ter superado as mazelas. Vamos chegar lá e vamos nos surpreender. Você ficou na Terra há quanto tempo? 60 anos. E tu ficou odiando 60 anos, fiquei. Perdeu tempo, meu filho, odiando. Perdeu tempo falando mal da vida do alheia. Perdeu tempo criticando A ou B ou C. Perdeu tempo. Agora, o que você construiu? Ah, não. Eu fui para o centro espírita e eu ouvi palestra. Eu ouvi 5.900 palestras. Inclusive do Sidney. Eu tomei não sei quantos litros de água fluidificada. Né? E tomei 5.900 passes. Maravilha. Aí vão te perguntar, e aí, o que tu fez com tudo isso? Se tornou uma pessoa melhor? Parou de ficar pensando mal dos outros? Tentou fazer a sua vida ficar um pouco mais feliz e a daqueles que Deus colocou ao seu lado? Tentou, pelo menos, não complicar mais a vida da pessoa e deixou a pessoa caminhar por ela mesma? O que você fez? E depende de cada um. Então, à medida que cada um começa a se conscientizar, nós vamos mudando o panorama da Terra. E muitas vezes as pessoas que nos ouvem ficam assim, ai, mas aquele moço lá deve ser evoluidíssimo. É nada. Veja bem, vamos analisar. Eu estou falando. O ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu tenho que ouvir primeiro. E outra, todos vocês podem levantar e ir embora. Eu não, tenho que ficar até o final da palestra. Não consigo sair, tem que me ouvir até o final. Então eu sou o primeiro necessitado. O fato de a gente estar numa casa espírita é um momento de relevo espiritual. Para que a gente apare as arestas, entenda um ao outro, transforme a nossa vida. Chega em casa, deixou alguma dificuldade em casa, se é a senhora que deixou, chega lá, já dá um abraço nele, já passa a mão na cabeça, já dá um passe para acalmar a criatura, né? E diz assim, meu Deus, que coisa boa, né? Porque no início foi assim, depois ficou, sei lá, o príncipe virou sapo, né? E se é por acaso ele que está aqui, chegar em casa e a esposa está com aquela cara, achando que tu aprontou alguma, e diz, meu bem, vamos jantar fora. E ela se ilumina, porque ao falar em jantar fora, a pessoa já se ilumina. E chama, vai, come um sanduíche ali fora mesmo, mas muda. Ai, não, agora eu perdi a paciência. Não perde a paciência. Se você encontrou Jesus, não perca a paciência. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, ande com ele 2000. Imagine, alguém te obriga a andar 1000 passos. E tu vira para ele, fulano, vamos andar mais 2000? O outro fica assim, mas peraí, tu não está cansado de andar agora, eu quero andar mais. Então você muda. O que Jesus quer dizer? Não resistir ao mal. Faça o bem.
Ah, mas eu não consigo. Então ora. Vai orando até um dia que tu consegue tirar do teu coração a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, porque aí você vai se transformando. Porque lá do outro lado, no plano espiritual, que é aqui mesmo, cada um vai dar conta das suas emoções. Ah, mas foi por causa de fulano que eu fui assim. Não, por causa de você. Você aceitou. Não é o que os outros fazem contigo que se torna uma pessoa má. É o que você faz com aquilo que te fizeram, que disseram para você. Isso sim, quando eu me torno uma pessoa má. Então a doutrina espírita, ela mostra, essas regiões, elas não deveriam existir e não vão existir nos mundos superiores. Porque as almas não têm nada a ajustar-se perante o desequilíbrio moral. Agora, nos mundos inferiores existem. Então é um processo transitório, que lá na igreja chama-se purgatório. E na casa espírita nós o identificamos como esse chamado umbral, como descreve André Luiz. E também existe as esferas elevadas, que também não são mundos, são cidades no plano espiritual, que tem regiões que congregam cidades e colônias espirituais de rara beleza. E há um detalhe, lembram quando eu falei dos espíritos que já chegaram a um certo grau, que têm a capacidade de perceber o pensamento, o controle do pensamento, coisa que nós ainda no nosso plano evolutivo não temos? Espíritos de alta envergadura espiritual é que constrói essas casas, manipulando o fluido cósmico universal, aquele fluido que dá origem ao perispírito. Eles manipulam através da sua mente, fazendo que essas cidades então se estabeleçam, e aquelas almas que chegam a essas regiões são beneficiadas pelas energias ali presentes. Por exemplo, no nosso lar, existe o bosque das águas. Um espírito de uma determinada envergadura espiritual foi visitar nosso lar e perguntou ao governador espiritual se podia deixar um presente para os cidadãos do nosso lar. E ela então manipulou o fluido cósmico universal e estabeleceu ali aquele bosque das águas, com árvores, com pássaros e tudo mais. As almas, ao chegarem lá, depois da labuta da terra, que são recolhidas ao plano espiritual, se refrigeram, se recuperam energeticamente e espiritualmente. Aquelas que são recolhidas dos umbrais e são levadas para tratamento, elas ali se refazem fluidicamente. Então, por quê? Porque nós somos esse potencial de amor, de pensamentos voltado para o bem. Só que nós ainda não aprendemos a utilizar. O dia que a gente aprender a utilizar, nós vamos modificar as situações da nossa existência e da vida das pessoas. Então, esses lugares existem, são diversos, como eu já disse. Há umas características muito interessantes. Leia o livro Transição Planetária, de nosso querido Divaldo, que vai falar a respeito das colônias espirituais se unindo para auxiliar aquelas almas que houve aquele desencarne coletivo lá naquela região da Tailândia, onde mais de 200 mil corpos foram empilhados naquele tsunami, foi empilhado nas praias, e estavam lá os espíritos de diversas colônias espirituais do mundo inteiro, auxiliando, tirando os espíritos dos corpos, para que eles pudessem regressar ao plano espiritual com mais tranquilidade. Então, eles são solidários. E um detalhe, o governador espiritual, os espíritos que se organizam, são os primeiros a dar um exemplo. Diferente aqui da Terra, mas lá eles dão um exemplo. Fazem o bem, praticam o bem, que são almas que já adquiriram essa percepção. A vida é harmoniosa, muito acima de nossas noções de forma, conceitos e valores. Então é para lá que muitas das vezes retornamos ao plano físico para nos ajustarmos a cada passo. Viver nessas esferas requer, e aí o povo já achava que ia para lá só para deleite, né? Então não é bem assim não. Viver nessas esferas requer trabalho, abnegação, deveres justos no desempenho de tarefas de sublime expressão, que ainda não podemos compreender. Então não é Campos Elíseos, ficar sentado lá esperando a vida passar. Não é assim. Como foi dito há muito tempo pelas orientações ou pelas visões religiosas, né, judaico-cristã que nós aprendemos. Não, é um local de trabalho, onde muitas dessas almas vêm, auxiliam aos outros. Um pai, uma mãe, sempre está auxiliando as pessoas que estão nessa caminhada. Então aí nós teremos uma transformação do mundo primitivo ao mundo de expiação e provas, e do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. É o que está ocorrendo hoje conosco. Logo que o mundo alcance
um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população, encarnada e desencarnada. E quando se dão as grandes migrações. Então, aquelas almas que depois de todo esse processo, desse período, ainda não entenderem, essas sim serão então levadas a mundos ainda um pouco mais inferiorizados, para que elas possam aprender. E à medida que elas aprendem, elas retornam. Porque nós somos um grande rebanho. E só existe apenas um pastor, que é o Cristo. Então, à medida que a gente começa a entender esse processo, nós vamos ver que quem tem que trabalhar pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento espiritual, somos nós mesmos. O outro pode até nos dar situações diversas, mas eu serei responsável pela minha própria felicidade. Então, o progresso dos espíritos, aí uma comparação agora, os espíritos simples e ignorantes, geralmente vão estar habitando os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os espíritos imperfeitos, os mundos superiores, os espíritos superiores, melhor dizendo, nos mundos felizes, e os espíritos puros nos mundos celestes. Então, para estar lá, precisa passar por essa etapa e evoluir. Muitas vezes, nós somos retirados do corpo e temos a visão, um prelúdio, uma ideia, como é que é esses mundos, apenas para ter um gostinho. Mas se a gente quiser ficar lá, ele diz, não pode não, meu filho, tem que ir lá para aprender. Então, volta, aprende, depois tu chega aqui. Então, é natural que esse processo ocorra em algumas pessoas. Às vezes a gente vê, embora a grande maioria vai para alguns lugares não muito agradável no plano espiritual. Pode os espíritos degenerar, que é outra informação que nós aprendemos em outras crenças, anjos decaídos do céu. Os espíritos podem degenerar depois que atingir o grau de evolução? Olha que os espíritos respondem, não. Concluída uma prova, o espírito fica com a ciência que daí assimilou e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então não existe a possibilidade da alma que chegou na fase hominal reencarnar numa estrutura anterior à humanidade. Não existe a possibilidade do espírito retroagir num grau evolutivo. Ele pode estacionar por preguiça, por não querer aprender. Mas, ao mesmo tempo, ele será levado a situações onde ele vai buscar essa evolução. Nós, muitas das vezes, ficamos imaginando o que nós levamos daqui quando nós desencarnamos. E os espíritos vão orientar Allan Kardec no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo nada que é de uso do corpo, somente o que é de uso da alma. Apenas 3 coisas: a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Isso é nosso. Isso ninguém tira. Ao adquirir, nós permanecem essas informações conosco. E a partir daí, o uso desse conhecimento para o bem é que faz que nós venhamos a progredir, agindo na prática do bem. Esta é a marcha do progresso. Inexoravelmente erguerá o homem do solo das imperfeições em que ainda se detém para a sua gloriosa destinação, a perfeição. Então, todos nós somos perfectíveis. Pode ser que demore mais, um pouquinho menos. Às vezes, nós retornamos à pátria espiritual, reencontramos o nosso anjo de guarda, que é sempre um espírito mais evoluído, e aí ele pergunta para nós, e aí, meu filho, como é que foi na Terra? E a gente diz, olha, foi difícil. E a gente até aumenta um pouquinho, Até parece que ele não sabe. E a gente aumenta, tem uns que até choram, foi difícil, não sei o quê. E ele vira para você, mas olha, você caiu de novo nisso. Você tomou essa atitude de novo. O orgulho te conseguiu. Você ficou, orgulho, vaidade e tal. Mas meu filho, só que tem um detalhe. Essa é a 15ª vez que tu cai na mesma coisa. Quando é que tu vai mudar? Veja como eles são pacientes. A gente aqui na Terra que não tem paciência nenhuma. Mas os espíritos bondosos são pacientes. Então tu vai reencarnar de novo. Mas agora eu quero reencarnar no meio daquele pessoal bom. Não, agora tu vai reencarnar num lugarzinho um pouquinho diferente. Para tu aprender. Tu já reencarnou em Paris, na França, Já reencarnou lá na Veneza, já fez as excursões pelo mundo. Agora tu vai reencarnar num mundinho mais difícil, num estado, num país que vai precisar da tua ajuda. Vai encontrar alguns espíritos iguais a você, dependendo do ambiente que vocês se encontram. E vocês vão aprender junto. Então, a pedagogia divina é perfeita. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas.
A gente pode até não lembrar, e até é bom que não lembre, mas muitas das vezes nós vamos estar no lugar certo. Eu vou fazer uma pergunta, porque ainda tem alguns minutinhos. Eu queria saber, porque eu estou anotando, e eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu quero atualizar meu caderneta. Eu estou pretendendo reencarnar na próxima, e gostaria, quem pode me receber como filho? Por gentileza, levante o braço. 1, 2, 3, que coisa boa. Já consegui mais gente. Depois o nome, tá? Por gentileza, e-mail, tá? Telefone. A gente fala isso, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz assim, são raros os espíritos que reencarnam entre afetos. A grande maioria de nós reencarnamos entre os desafetos. Ou seja, aqueles que precisamos colocar alguma coisa no lugar. Então, muitas das vezes, é bom a gente começar a fazer amigo, desde agora, porque na hora que vai reencarnar fulano, opa, eu quero, imagina, né? Vai ser uma coisa boa. Então, porque tem muitas almas que têm dificuldade de voltar para o corpo. Então, é preciso que a gente comece, desde agora, a estar sendo um pouco mais feliz e fazer as pessoas felizes, porque aí, à medida que nós vamos crescendo para esse nosso crescimento, para nossa evolução. Não existe outro caminho senão o determinismo do bem. Todos nós temos o livre-arbítrio de querer, de estacionar, mas todos chegarão ao bem, independente da demora. Uns podem ficar mal mais tempo, como o aluno que vai para a escola e come merenda e não estuda, vai ter que repetir de ano. Da mesma forma somos nós. Mas há o determinismo do bem, todos chegarão ao bem. Mas cisne, aquele lá que matou, que roubou, vai. E nada, vai ser um anjo de guarda daqui a alguns bilhões de anos. Vai ser anjo de guarda. Vai demorar, mas vai ser. Porque para Deus não existe a situação. Pode estar equivocado hoje, amanhã isso se ajusta e tu recupera a tua reencarnação. Fazendo bem. Se eu tirei a vida, eu dou a vida num dado momento. Está aí vários exemplos de várias almas, de vários espíritos. Quando nós vemos, por exemplo, os incêndios que aconteceu no edifício Andraus, Joelma, em São Paulo, aquelas almas que ali foram levadas a estarem naquela situação, eram almas comprometidas desde as épocas das cruzadas. Como no Circo de Niterói, como acontece um desencarne coletivo, aonde esses espíritos magneticamente são atraídos a permanecerem, estarem juntos, que vão ter um desencarne na mesma característica. Por quê? Porque a alma não morre, nós não morremos nunca. Nós podemos ter uma característica da doença, como nós estamos vendo algumas doenças que se apresentam. Essas doenças são do corpo. O mal de Alzheimer, o câncer, a microcefalia, é a estrutura do corpo físico. Porque o espírito não é Down, não é perneta, não tem Alzheimer, não tem nenhuma doença dessa. Quem tem essas doenças limitadoras da alma é o corpo. O perispírito apenas transfere para o corpo aquilo que está desarmonizado por dentro. Ou seja, o nosso corpo físico serve de dreno do espírito. Então nós estamos no mundo aprendendo a conviver com o corpo físico, conosco mesmo e com as nossas mazelas que nós armazenamos ao longo do tempo. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos transformando a nossa vida. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há moradas múltiplas para desencarnados e encarnados, nos diz André Luiz. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, ninguém vai estar numa posição se não fez por merecer. Não existe privilégio perante as leis divinas. Cada um é dado segundo as suas obras, como diz Jesus. E para encerrar, apenas lembro uma história que eu já narrei aqui, de um palestrante espírita que ia numa determinada casa espírita fazer sua palestra, e ao falar, ele percebeu que sentava numa determinada fileira um senhor, e ele falou alguma coisa, e o senhor fez assim. E ele falou outras coisas, e o homem fez assim. E ele ficou preocupado, ele achou que aquele homem estava discordando dele, mas ele continuou, fez a palestra. Foi embora, foi convidado uma outra vez, e quando ele retorna àquela casa, começou a fazer a palestra e percebeu que aquele senhor estava sentado quase no mesmo lugar, e aí ele percebeu que ele falou algo e o homem fez assim. E ele falou outras coisas e o homem fez assim. Mas ele notou que naquele dia o homem fez mais assim do que assim. E ele ficou preocupado. Mas nunca perguntava, foi embora.
E cada vez que ele ia naquela casa, ele percebia essa cena, aquele senhor sentado quase no mesmo lugar. Até que um dia, anos depois, ao chegar na casa espírita para fazer a palestra, convidado, palestrante, que veio de longe, chegou lá, olhou e não viu o senhor. Fez a palestra tranquilo, ainda pensou assim, ainda bem que não tem ninguém discordando de mim. E terminou a palestra. Quando terminou, virou para o dirigente e disse, olha, eu queria saber, tinha um senhor assim, deu as características do homem, e o dirigente, esse é o fulano de tal. E aí ele pergunta para ele, e ele não veio? Ele diz, não, nosso irmão desencarnou, foi para o plano espiritual. Por quê? Não, alguma dúvida? Não. E o palestrante ficou quieto. Passou. Não sei se vocês sabem, palestrante espírita também desencarna. Demora, mas desencarna. E quando desencarna, e ele desencarnou, então chegou no plano espiritual. Mas chegou assim meio demendado. Ainda mais do pessoal que fica falando uma hora, chega meio doidinho lá do outro lado, né? Aí chegou meio demendado, assim. Quem o recebe? Aquele senhor. E ele olha para o senhor, o homem calmo, tranquilo, sereno, o recebe com muito carinho. O cumprimenta, o abraça, recém-chegado da terra. E aí o palestrante reconhece o homem. E aí reconhece, mas senhor, o senhor... E aí o homem olha para ele, mas vem cá, me diga uma coisa. Pergunta o palestrante, o que o senhor discordava tanto de mim na terra? Quando eu falava, fazia as palestras. Aí o homem olhou ele mais detidamente, e lembrou, meu amigo, puxa, você é aquele que fazia a palestra. Eu gostava muito das suas palestras. Não, discordava de mim. O que o senhor discordava de mim? Ele falou, você entendeu errado. Não, é que quando você falava alguma coisa, eu falava, isso eu já faço. Aí você falava outras coisas, isso eu não faço. Teve uma palestra tua, que você falou tanta coisa que eu não fazia, e depois eu cheguei em casa, eu começava a tentar fazer, e começava a fazer, e aí o palestrante disse, meu filho, meu senhor, nem tudo que eu falei eu fiz, por isso que eu estou nessa situação. Então, companheiros, doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo não coloca ninguém diferente de ninguém. Pela pele, pela cor, pela posição social, pelo dinheiro que tem no banco ou que não tem. Todos nós somos iguais perante Deus. Somos filhos de Deus, espíritos imortais. Muita paz. Nós agradecemos o Sidney por essa tarde alegre, por essa maneira descontraída que ele nos ensina, né? Muito obrigada, Sidney.